Fala, futuros doutores, galera padrão ouro, Team Cérebro, doutores humilhadores, tudo bem com vocês? Bom, tô indo aqui pro trabalho, vou dar uma aulinha e depois eu vou entrevistar o doutor Sérgio Leandro, que vai me ceder a entrevista na casa dele, olha que honra. E o tema de hoje é para falar sobre cardiologia intervencionista. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim: hã? Que negócio é esse? Pois é, eu também fiz isso porque eu só fui descobrir que existia essa área depois do segundo ano da faculdade de medicina. Pois é, pessoal, existem várias especialidades, como a cardiologia, que tem sub-áreas. No caso, a gente tem cardiologia intervencionista, tem os arritmólogos, que são especialistas em arritmias. E a nossa entrevista de hoje é para trazer para vocês essa informação, para que vocês conheçam essa nova área, que é relativamente nova na medicina, né? Coisa de... O boom aí foi anos 70, então tá crescendo muito isso. Vou falar muito não, porque deixa o especialista falar, né? Quem sou eu pra falar sobre isso? Mas eu quero dar um recado para vocês. Não esquece de comentar no vídeo sobre qual área, qual assunto você queira que eu aborde aqui nos vídeos, porque a função desse projeto é ajudar vocês, tá? É para que vocês tenham informações que eu não tive quando eu pensei em fazer medicina. Eu só queria fazer, mas não conhecia quase nada. Então eu não ganho dinheiro com isso, só quero levar para vocês o que eu não tive. Então espero que esses vídeos, pessoal, estejam ajudando muito vocês para dar uma injeção de ânimo, para que possa dar força, porque eu sei que o vestibular é um saco. Tem gente que tenta 1 ano, 2 anos, mas tem que persistir, porque vai valer a pena, vai valer a pena. Minha vida mudou completamente depois que eu comecei medicina e foi pra melhor. E a de vocês vai mudar também. Então, ó, fica firme nisso aí, foco e segue o nosso projetinho Quero Ser Médico. Valeu? Grande abraço, fica aí com a entrevista. Valeu! Fala, futuros doutores, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje com o doutor Sérgio. Doutor, muito obrigado pela entrevista, me receber na sua casa. Muito obrigado. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal aqui, falasse um pouco de você, onde você se formou, onde você trabalha. Obrigado a você pela possibilidade de conversar com a turma mais nova, é uma grande satisfação. Eu sou o Dr. Sérgio Leandro, sou um cardiologista intervencionista. Atualmente eu coordeno o Laboratório de Cardiologia Invasiva do Instituto Nacional de Cardiologia, muito legal, aqui no Rio de Janeiro. Eu me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro faz bastante tempo, em 1988. Não tem tanto tempo assim, não. Quase menos de 20 anos, um pouquinho mais. Mas eu sempre quis fazer medicina. Eu lembro um episódio, eu devia ter uns 6 anos, 7 anos de idade, e eu estava na piscina e próximo a mim tinha uma criança se afogando. E um adulto pulou na piscina, segurou a criança e aquilo me deu uma vontade de... Poxa, eu poderia ter feito também isso que ele fez. Ele salvou uma vida. Despertou bem cedo, né, essa vontade? Foi bem cedo. Eu queria, assim, salvar vidas, ajudar nesse tópico. Muito engraçado isso, porque eu conheço várias pessoas que já me disseram que a medicina é uma coisa que a vontade vem desde cedo, né? Eu conheço casos de pessoas que mais velhas mudaram de ideia, começaram a fazer medicina, mas a maioria eu costumo dizer que é como se fosse um dom que vem desde cedo, essa vontade de ajudar pessoas. Você acha que é mais ou menos por aí? Não, tem muita gente realmente que descobre mais tarde o que quer fazer, o que quer estudar. Por acaso eu tinha essa vontade mais cedo, mas eu acho que é exceção. Comigo foi assim, foi mais tarde também. Eu conheço muita gente, né, que já se formou em outra coisa, ou então foi estudar outra faculdade, depois resolveu fazer medicina, então acho que não tem momento certo. O lance é ter vontade de fazer
ir com tudo. Eu acho que se descobrir algo que você tem vontade de fazer, é uma sorte. Bom, vamos passar para outra pergunta? Certamente o pessoal que está assistindo a gente vai achar até estranho esse nome, né? Cardiologia intervencionista. Esse vai ser o tema da nossa entrevista, porque é uma área nova, de certa forma. E eu gostaria que o especialista explicasse, né, o que é essa área, o que é a cardiologia intervencionista. Quando eu estava me formando, eu acredito que aqui no Brasil também estava em desenvolvimento essa nova área. E consiste no seguinte, vamos recapitular aqui um pouco. A medicina, em termos de tratamento, foi sempre voltado à medicação, a remédio. Um grande medicamento que modificou foi o antibiótico. Sim. Com o surgimento do antibiótico, das vacinas também, sim, se desenvolveram as indústrias farmacêuticas. E eu acredito que a cardiologia intervencionista, com a utilização de novos dispositivos para tratamento da doença coronária, trouxe um grande desenvolvimento de toda a indústria voltada para esses dispositivos, não só em cardiologia, como em outras especialidades, ortopedia, neurologia. Então, eu acredito estar fazendo desde cedo uma especialidade muito dinâmica. Né? Então, aproveitando aqui esse gancho, como é que atua esse profissional dessa área? Como é que atua em termos do dia a dia, os procedimentos que o profissional intervencionista faz? Deixa eu te explicar assim do início. Foi em 1958, um médico chamado Sones, numa clínica nos Estados Unidos, chamada Cleveland Clinics, ficou muito conhecido porque um presidente brasileiro, o Figueiredo, foi para os Estados Unidos operar nessa clínica. E foi justamente nessa clínica que se realizou o primeiro cateterismo cardíaco das artérias coronárias. O que é isso exatamente? O que é a doença coronária? Para você ter uma ideia, é a doença que mata mais no mundo inteiro. Né? Ela está na frente de acidentes, de AIDS, infecções, e se espera que continue sendo a doença que causa maior mortalidade até 2030. Até porque a população vive cada vez mais, né? Porque falta muita coisa ainda para se conhecer. Se caminhou bastante, se desenvolveram formas de tratamento, mas ainda falta para reduzir, para sair de primeiro lugar de causa de mortalidade, ainda falta se conhecer bastante coisa. Mas, como eu estava dizendo, em 1958, acidentalmente, esse médico, chamado Mason Sones, ele introduziu um catéter e durante uma injeção de contraste, ele fez seletivamente uma injeção de contraste nas artérias coronárias, possibilitando entender melhor, visualizar melhor as artérias coronárias. Isso em 1958. Se verificou que a presença de obstrução nas artérias coronárias é que acabava por causar infarto e morte numa população relativamente jovem, numa população ainda numa faixa extremamente produtiva, uma faixa dos 40 aos 60 anos. E que uma faixa que ainda necessita trabalhar, porque geralmente tem filhos, família, então se tentou entender ao máximo essa doença e estudar formas de tratamento. A partir de 1958, com Sones, que desenvolveu essa técnica,
foi possível entender a obstrução coronária. E em 1965, em torno disso, surgiu a cirurgia cardíaca, que consiste naquela cirurgia de colocar ponte de safena, a famosa ponte de safena. Mas era uma cirurgia extremamente arriscada, Invasiva. e mais invasiva, agressiva, né? E foi a partir de 1977, um médico alemão, ele fez a primeira dilatação e tratamento da obstrução da artéria coronária por catéter. Quando ele fez isso, ele transformou o cardiologista clínico numa especialidade híbrida, mistura o clínico, que medica, com o cirurgião, que opera e modifica a doença instantaneamente. Para mim isso encaixou, eu achei sensacional. Você lida com uma tecnologia de ponta, exige um treinamento bem específico, uma habilidade. A gente trabalha com o paciente lúcido, conversando, então você pode interagir com o paciente e durante um procedimento de cateterismo, o nosso sentido fica extremamente aguçado, automaticamente atento a tudo que está acontecendo à nossa volta. Eu tenho, além de visualizar o coração, as artérias coronárias, eu tenho controle da pressão arterial, da frequência cardíaca, do nível de consciência do paciente, porque eu estou conversando com o paciente, e toda a sala de laboratório de cateterismo sobre o controle do médico. Nós escolhemos o material que vamos usar e tem uma equipe, não é só o médico, tem enfermeiro, tem técnico de raio-x, tem médicos mais novos aprendendo, então você passa a coordenar, acalmar o paciente, coordenar toda a equipe numa coisa bem específica. Eu acho bastante interessante. Um ponto interessante que você falou é o seguinte, só para o pessoal ter noção aqui melhor, a cirurgia de remoção, né, do trombo, da placa da doença coronariana, ela era feita por uma cirurgia muito mais invasiva, né? Então, para o pessoal ter noção, o surgimento dessas técnicas de cateterismo, com essa área nova da cardiologia, trouxe para o paciente menor risco, né, durante o procedimento. É claro que passamos por uma evolução, né? Já tem, desde 1977, quase que 50 anos de evolução da especialidade. Mas ela sempre teve um risco imediato para o paciente de morte menor que uma cirurgia cardíaca. Bom, doutor Sérgio, vamos esclarecer para o pessoal aqui, a gente já falou do histórico, foi bem legal, você ilustrou perfeitamente aqui, deu um histórico bem abrangente, explicou bem detalhadamente como é que é a atuação desse profissional, mas para quem tiver interesse no futuro, qual é o caminho necessário para se tornar um cardiologista intervencionista? Qual o caminho que deve ser seguido? A pessoa entra na faculdade de medicina, se forma, e aí? Veja bem, Bruno, eu acho que medicina não é uma área que você tem que fazer rápido, porque você curte em todos os momentos. Eu me divertia muito durante a fase de estudante, aprendendo o funcionamento do coração, do pulmão, do sistema imunológico. Então a gente descobre muitas coisas interessantes durante a faculdade. Depois começamos a ter contato com o hospital, fazemos estágios, treinamentos em pronto-socorro, emergências, CTI. Então, eu acredito que é bastante divertido 6 anos de medicina. Inclusive, eu acho que atualmente continua.
no quinto e no sexto ano você está até No recebendo, internato, né? tá ganhando para fazer um estágio nos hospitais, no Miguel Couto, no Souza Aguiar, nos grandes hospitais Sim. que recebe os internos de medicina. Então, faculdade de medicina, 6 anos. Depois disso, podemos iniciar uma residência, e hoje você tem que fazer residência em clínica médica, em clínica São 2 anos. geral, que são 2 anos. A cardiologia, mais 2 anos. Todos têm que ser cardiologistas para fazer essa especialidade. Então, 2 anos de clínica médica, aí faz mais uma prova para entrar na de cardiologia. Mais 2 anos de residência em cardiologia. E cardiologia intervencionista é uma área de atuação dentro da cardiologia. E são mais 2 anos depois do término da residência de cardiologia. Perfeito. Então, são mais, total 6 anos de faculdade, mais 6 anos de treinamento. 12 no total. 12 anos. Tem que estudar bastante, tá vendo, gente? Vestibular não é nada depois disso, né? Não, mas é sensacional, porque você está fazendo, na época do treinamento, é um desafio diário. As situações são... Você sonha com a especialidade, é uma coisa muito interessante por ser prático e exigir um controle emocional, existe assim, o resultado atingido pelo procedimento, ele é visto imediatamente, desobstruiu a artéria, sim ou não? Resolveu, né? Desobstruiu a artéria. E muitas vezes numa situação que o paciente tá sob risco, está com dor, está incomodado. Então, na medida que você consegue desobstruir a artéria, ou tem uma melhora instantânea, é gratificante a melhora que você consegue visualizar. Não é um procedimento sob anestesia geral que você aguarda passar o efeito da anestesia para ver se o paciente consegue acordar ou não. O nosso, ele já está acordado e te diz a melhora instantaneamente. Muito legal, muito legal. Bom, uma pergunta aqui interessante para o pessoal aqui ficar mais esclarecido. Eu acho que o senhor já respondeu isso de certa forma, mas vamos ratificar. Em qual situação é mais recomendável a atuação do intervencionista do que o cardiologista não intervencionista? Todos são cardiologistas. O cardiologista vai detectar os fatores de risco para surgimento de doenças cardiovasculares, por exemplo, pressão alta, colesterol alto, diabetes, vida sedentária. Então, essa orientação, detecção dos problemas é feito pelo cardiologista clínico, e assim como o tratamento medicamentoso. Tá? Uma segunda fase seria a necessidade de aprofundar no diagnóstico da obstrução coronária. Aí que entra o intervencionista. Por vezes ele é o clínico e faz também a parte de intervenção. Se Entendi. for possível, ele vai fazer a desobstrução por catéter mesmo. Se não é possível, se a obstrução acomete vários vasos, então o tratamento, por vezes, é cirúrgico. Então ele encaminha para um outro profissional que é o cirurgião cardíaco. Muito legal. Que vai ser uma próxima área que eu vou buscar para trazer para vocês aqui mais informações. Passando aqui a próxima pergunta, que tipo de problema os intervencionistas, cardiologistas, podem se deparar na prática diária da medicina? Essa é uma das áreas extremamente emocionantes, tanto do ponto de vista positivo, da melhora que a gente visualiza, quanto um momento de tomada de decisão rápida. Por exemplo, você está manipulando a artéria coronária, insuflando um balão e ocorre uma parada cardíaca. Você tem que ser o primeiro dentro da sala do laboratório
a detectar a parada cardíaca e tomar as devidas providências. Aí vai ser bem emocionante mesmo. E ao mesmo tempo que você reverte a parada cardíaca e tem que se manter concentrado para terminar o que você estava se propondo a fazer. Então... Tá vendo, pessoal? Tem que ter um preparo psicológico. Mas isso por isso que são 6 anos, 2 de clínica, 2 de cardiologia, mais 2 de treinamento específico nessa área. Muito legal. Bom, doutor Sérgio, a gente está encaminhando aqui para o final da entrevista e eu vou fazer aqui uma pergunta que eu faço para todo profissional que eu entrevisto. O que o senhor julga essencial que todo médico deve ter em termos de postura, em termos de conhecimento específico? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que é muito importante você gostar do que faz, gostar de exercer a medicina e respeitar o seu paciente. Num mundo assim extremamente tecnológico, a gente tende a esquecer um dos dons do médico, que é a possibilidade de confortar o paciente, consolar o paciente, dar atenção ao ponto de vista emocional. A gente pensa que só a tecnologia é o suficiente, mas não é. Existe o componente emocional. Esse não pode ser esquecido. Não é só um método sofisticado, uma tomografia, uma ressonância magnética, um nome difícil, mas é um paciente, num momento frágil da vida dele que deve ser entendido. Muito legal essa sua visão. Eu costumo dizer o seguinte, que o tratamento, ele não é só o fármaco, não é só algum exame de imagem complementar, algum procedimento, uma cirurgia, mas no pacote também vem o que o senhor comentou, que é a parte emocional. O paciente também quer com força, sentir ter atenção. É por aí? O médico interessante não só isso, mas o médico antigo, ele tinha assim, no arsenal de tratamento dele, um remédiozinho azul, um vermelho e um amarelo. Só tinha isso. Mas aí ele ouvia o que o paciente estava falando, ele se preocupava com o que estava falando, examinava o paciente e ele acreditava, ele dizia com toda segurança que aquele remédio vermelho ou azul iria melhorar. Funcionar. E funcionava. E funcionava. Tá certo. Isso existe, ainda existe, não devemos esquecer desse detalhe. Verdade, muito legal. E qual seria a mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente, que está acompanhando o projeto Quero Ser Médico, que quer entrar na faculdade de medicina, quer entrar nessa vida médica? O que o senhor poderia falar em termos de mensagem final para servir como incentivo para eles? A medicina é uma profissão sensacional. Hoje eu ensino novos profissionais, eu não sou um professor igual ao Bruno, mas eu acabo sendo responsável pela orientação hoje de 10 novos especialistas em cardiologia intervencionista. Eu faço algo de alta tecnologia, que requer uma concentração. Eu trabalho com uma imagem que pode ser comparada a um videogame e é sensacional. Eu consigo obter um resultado de imediato e ainda ganho para fazer tudo isso. Tá ótimo, então. Doutor Sérgio, foi um prazer vir aqui até a sua casa. Muito obrigado. Foi padrão ouro essa entrevista, foi ótima. Eu tenho certeza que o pessoal vai estar super esclarecido. Então, foi um prazer. Muito obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado. Curte o canal, se inscreve aí e deixa os comentários de quais áreas você gostaria que eu entrevistasse e possa trazer para vocês aqui para as próximas entrevistas. Valeu? Grande abraço, até a próxima. Tchau. Até a próxima. Valeu.